Parlamentares acreditam que a PEC, que exige autorização do Congresso para o cumprimento de mandados judiciais em gabinetes da Câmara e do Senado, não vai muito adiante, não. É um balão de ensaio, né, Janaína Camelo? A chamada PEC da blindagem estabelece que, para haver o cumprimento de medida judicial dentro da Câmara ou do Senado, é preciso autorização da mesa diretora de cada casa, com exceção para as operações de flagrante delito. A proposta foi apresentada na Câmara dos Deputados e depois de operações da Polícia Federal contra os parlamentares Carlos Jordi e Alexandre Ramagem, ambos do PL, que incluíram mandados de busca e apreensão em seus gabinetes na Câmara dos Deputados. Na última quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, respondeu sobre a expectativa do Senado caso a proposta avance na Câmara. Ele disse entender não ser razoável pensar na proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de autoridade pública. Isso é um meio de investigação, dado ao direito de quem investiga poder coletar provas, mas uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar, especialmente por algum vício de constitucionalidade que possa ser apontado. No dia seguinte, a base do governo no Senado se manifestou. O senador Humberto Costa, do PT, chamou a PEC de imoral e que só interessa a quem tem medo da Polícia Federal e da Justiça. Isso é um absurdo, um abuso, uma medida que coloca os parlamentares acima de todos os cidadãos, praticamente não sendo alcançados pela lei. E quem está a favor dessa aberração legislativa? Os mesmos bolsonaristas que já foram alvos de operação policial e hoje querem anistia para todos os criminosos que se envolveram em tentativa de golpe e abolição violenta do Estado de Direito. A PEC foi apresentada pelo deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está em viagem oficial ao Bahrein acompanhando o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O parlamentar conseguiu reunir 99 assinaturas até agora a favor da PEC. Como ela é de iniciativa da Câmara, são necessárias 171 assinaturas, um terço do total de deputados, para que a proposta possa tramitar. Em última reunião de líderes da Câmara com o presidente da Casa, Arthur Lira, deputados pediram apoio para que a PEC possa avançar. No entanto, alguns parlamentares admitem que consideram a proposta um tanto radical e que pode significar mais um embate direto com o Supremo Tribunal Federal. Para conseguir mais adeptos à PEC, os deputados planejam incluir na proposta o fim do sigilo aos parlamentares alvos de mandados judiciais de partes do processo em investigação. Hoje, o acesso é permitido somente após o cumprimento da operação policial. Para ser aprovada, após passar por comissão especial, a PEC precisa ter o aval de 2/5 dos parlamentares, tanto no plenário da Câmara quanto do Senado, em 2 turnos nas 2 casas. Agora, Amanda, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que coletar provas e investigações é um direito dos órgãos de investigação. E a gente pode ir além, é uma obrigação desses órgãos de investigação, seja contra quem seja, inclusive políticos, né? E essa PEC da blindagem, como está sendo chamada, coloca mais uma vez em polos opostos Pacheco e Lira, que defende o avanço dessa PEC. Nesse cenário, será que ela avança? Olha, eu até vou deixar essa parte mais legal para o Vilela responder, porque ele é advogado, talvez, certamente ele é mais talhado para o assunto, mas me causa muita espécie. Se você tem uma investigação sigilosa da Polícia Federal, então, quer dizer, se você tem que cumprir uma operação contra algum deputado e senador, você vai fornecer essas informações, porque é isso que esse projeto quer propor. Com 10 dias de antecedência à mesa diretora, o deputado pode ter acesso a informações sigilosas, isso vai ser visto pelo colega dele, pelos colegas, obviamente pode ser vazado, tanto para outros deputados como para a imprensa. Trecho sigiloso, ou seja, se tem por exemplo, um telefone que está sendo monitorado com ordem judicial, então aquele deputado vai saber que está sendo monitorado. Isso não para de pé, essa pessoa só pode ter acesso a essa parte sigilosa depois que o inquérito estiver em andamento e que esses mandados de busca e apreensão forem cumpridos. O que na prática esses parlamentares estão exigindo é que sejam considerados cidadãos acima da lei, diferentes de qualquer um de nós, porque se fôssemos qualquer um de nós sujeitos, vítimas, alvos de mandados de busca e apreensão, a gente não teria direito a ver nada antes. Os deputados querem acabar com o foro privilegiado, porque o foro privilegiado sempre foi muito benéfico
benéfico, mas a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal começou a endurecer a mão, aí não, eu não quero mais ter foro privilegiado, quero voltar lá para a primeira instância. E eles querem ter acesso à investigação sigilosa e ainda querem decidir, num prazo de 10 dias, se vão autorizar ou não a Polícia Federal a cumprir mandados de busca e apreensão contra parlamentares. Gente, isso não para de pé, é um absurdo. Tanto que ontem começou a fazer um pouco de água. Eu até conversei com vários deputados. Primeiro que interlocutores de Lira começaram a passar o recado que é o seguinte, olha, não é bem assim. O que o Lira pediu na primeira reunião de líderes do ano foi para que as bancadas medissem a temperatura, porque houve vários deputados, inclusive, e não só de oposição, não foi só o pessoal do PL, o líder do PL, Altineu Cortes, que falou não, nem só o Carlos Jordi, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. Outros deputados, outros líderes de centro, de partidos do centrão e do centro político, também falaram, dizendo que era absurdo aquelas operações da PF. Só que houve uma grita geral da imprensa e de partidos da oposição, da situação, melhor dizendo, governistas de esquerda, dizendo, olha, isso não é possível. E aí eles recuaram, deram um passo atrás. Esses mesmos líderes de centro preferiram não se comprometer com nenhum projeto, dizendo que não existe um texto ainda. Houve a reação do Pacheco dizendo que há perplexidade e agora os bombeiros estão entrando em ação novamente. Eu não sei se o projeto vai florescer e vai avançar da mesma forma que esses líderes esperaram, porque já houve uma grita geral. É o seguinte, né, gente, mesmo que isso fosse aprovado na Câmara, dificilmente passaria no Senado. Se passar no Senado, será derrubado no Supremo Tribunal Federal, porque aí o Vilela vai responder melhor do que eu. Tenho para mim que é inconstitucional, né, Vilela? Exatamente, com certeza. Essa PEC da blindagem, ela é um absurdo do ponto de vista moral e inconstitucional do ponto de vista jurídico. Não se pode criar uma casta protegida de processos e de investigações, mesmo sendo essa casta, os representantes do Poder Legislativo. É bem verdade que muitas vezes nós temos alguns abusos em medidas de busca e apreensão, algumas situações onde, eventualmente, eu vejo que gabinetes parlamentares poderiam ter um pouco mais de proteção. Agora, uma medida como essa é realmente dar um salvo-conduto para uma eventual prática de ilegalidades.